Lembrando aqui que os combinados da atividade são ouvir a explicação direitinho, dúvidas, perguntar no WhatsApp. Vocês terão 40 minutos para responder essa atividade, ou seja, nós vamos passar um pouquinho aí do tempo hoje. Faltando 5 minutinhos, eu retorno avisando lá no grupo, tá? E no final da aula, eu envio o link para a Claudete. Claudete é quem vai enviar para os grupos, tá bom, gente? E explicação aqui da atividade, vamos lá. Vocês vão começar a partir da página 44, onde tem aí falando sobre o filme Divertidamente, que estreia nos cinemas. Então, aqui nós temos uma entrevista, tá? Nós temos uma entrevista aqui, onde você vai estar lendo essa entrevista nas páginas 44 e 45, e em seguida vai estar respondendo a página 46 e 47, de acordo com o que você leu naquela entrevista. Então, aqui nós temos um pouco de conversa. Você vai dizer se você já leu alguma entrevista antes, se o título da entrevista ela vai estar dando pistas sobre o assunto, se há algo nessa entrevista que você achou curioso e o que meios de comunicação podemos encontrar em entrevistas. Então, tudo isso você só tem como responder lendo a entrevista na página 44 e 45, tá? Você tem aqui, ó, Fique Sabendo, falando um pouquinho sobre a entrevista e o que é que a entrevista tem que ter, o título, a apresentação do entrevistado e perguntas, e sobre o texto que você vai ler, que são as perguntas, na página 44 e 45, você responde qual é as... Opa! Que a tia pegou o livro dela, não é o livro dela. Olha só, a tia dando a resposta. E não pode. Deixou, peguei. Nossa, a tia estava dando já a resposta. Olha só. Ainda bem que a tia percebeu, que o coleguinha ficou muito animado olhando. Então, você vai estar respondendo, ó. Você vai estar dizendo aqui qual é o assunto da entrevista. Aquela entrevista que você vai ler na página 44 e 45, você vai dizer qual é o assunto da entrevista, qual é o título dela, daquela entrevista, quem são os entrevistados e o que fazem os entrevistados. Mas não foram todas, né, Micael? Então, você vai responder, só foi a 2, você respondeu. Então, qual é o título da entrevista, quem são os entrevistados, o que fazem eles, tá? Em seguida, na página 47, você vai estar dizendo, aqui, ó, por que eles foram escolhidos para serem... tem a 48 também. Porque eles foram escolhidos para serem entrevistados para falar sobre o filme Divertidamente. Então, volta lá no texto, volta lá nas perguntas e você vai estar respondendo essa aqui. Número 7, porque outras pessoas poderiam ser entrevistadas para falar sobre animação. Que outras pessoas poderiam ser chamadas? Você vai dizer que pessoas são essas e vai estar dizendo o porquê delas, tá? Quem faz as perguntas que aparecem em negrito? Então, voltando aqui para o texto, essas palavras que estão aqui em negrito, de onde surgiu a ideia do filme, como representar, é o entrevistador. E quem é o entrevistador? Quem é a pessoa que está fazendo a entrevista? Então, você vai estar colocando aqui, tá? Quem faz as perguntas que aparecem em negrito. Em seguida, você vai criar uma pergunta que não foi feita pelo jornalista para o entrevistado. Então, você pode imaginar, a pergunta ela é pessoal. Você vai estar fazendo aqui. No número 10, você vai ler o trecho da entrevista. E o que um dos entrevistados... Não
O que um dos entrevistados espera que as crianças... Gente, sem controle, por favor. O que um dos entrevistados espera que as crianças aprendam a ver a animação. Então, você vai ler aqui, ler esse pedacinho aqui, e em seguida responde a página 47. Não. Na página 48, não vou dar solicitação de controle remoto, gente. Não peça, que eu não dou. E na página 48, você vai reler a penúltima... Isabela, sem controle remoto, não tem como. Releia a penúltima pergunta da entrevistadora. O que significa se permitir ficar triste? Então, você vai reler a pergunta e vai dizer aqui o que significa ficar triste. Quais são as duas narrativas que acontecem ao mesmo tempo no filme? O que o produtor e o diretor do filme valorizam mais? O uso da tecnologia ou da história? Tudo isso relacionado à entrevista, gente. Está tudo lá na entrevista. Você lê a entrevista, você responde. Na sua opinião, o que é uma boa história? Observe a seguinte pergunta feita pela jornalista ao entrevistado. Esse é também um filme sobre se permitir ficar triste. Por que é um ponto de interrogação? Então, você vai voltar à leitura na página 44 e 45, ler o texto para poder estar fazendo para estar respondendo essas questões aqui. Certo, amores? Pega o livro aí para correção, onde você iria ler aqui os textos, o texto, melhor dizendo, que é a entrevista. Você iria estar lendo aqui a entrevista, tá? Ai, vem aqui, amor. Ai, cadê? Aqui. Você iria estar lendo o texto na página 44 e 45, onde fala aqui, é uma entrevista sobre o filme Divertidamente, que estreia nos cinemas. Então, você aqui já tem dizendo até o entrevistador quem era. Lê a entrevista com Peter, com quem é o entrevistado, tá? Por Paulo Desguado. Então, já tinha dizendo aqui quem ia ser entrevistado, quem era o entrevistador e o título da matéria, tá? Em seguida, você iria ler essas duas páginas, que estão aqui as perguntas, são as perguntas para os entrevistados, e em seguida você estaria respondendo aqui as seguintes páginas. Aqui são respostas pessoais, tá? Você pode estar respondendo aqui, não tem problema, pode estar colocando aqui no livro, porque mas tinha uma pergunta oral, são respostas orais. Só que você pode estar colocando aqui sua ideia, colocando o que foi que você entendeu. Porque quando você voltar novamente, você pode estar fazendo uma leitura depois de novo desse texto, e você pode estar também mudando de ideia, você já pode estar com outra resposta, então você já pode ter outras informações aí, outras ideias dessas perguntas aqui. Em seguida, você iria estar respondendo qual era o assunto da entrevista. Era sobre a curiosidade a respeito da criação da animação. O número 3, qual é o título da entrevista? Filme Divertidamente estreia nos cinemas. Os entrevistados Peter Docter e Jonas Rivera. Número 5, o que fazem os entrevistados? Eles são o diretor e o produtor da animação. Página 47, você iria estar respondendo porque eles foram escolhidos para serem entrevistados para falar sobre o filme Divertidamente. Porque eles escreveram roteiro, trabalharam aí na filmagem e podem contar detalhes e curiosidades da animação. Ele não tinha como, vocês não podiam ter como entrevistar, no caso, uma pessoa que iria assistir, né? Então, tinha que entrevistar alguém que trabalhou no filme, que estava ali por dentro do que estava acontecendo, do que estava rolando no filme.
No número 7, que outras pessoas poderiam ser entrevistadas para falar da animação. Ou seja, pessoas que trabalharam no filme, atores que fazem as falas, os dubladores e a equipe técnica. São as pessoas que podem estar sendo entrevistadas para estar falando aí sobre essa animação. Quem fez as perguntas que aparecem em negrito? Então, foi a pessoa que está entrevistando, foi a jornalista Paula Desgualdo, tá? Foi Paula Desgualdo que fez aí as perguntas, foi a entrevistadora. Número 9, questão pessoal. Você queria fazer aí uma pergunta que você tinha curiosidade para fazer aí, no caso, se fosse o jornalista, você fosse o entrevistador. Que pergunta você iria estar fazendo aí para os entrevistados? No número 10, né, Laís? Você iria estar lendo um trecho da entrevista e estar respondendo aqui. O que um dos entrevistadores, ou entrevistados, desculpa, o que um dos entrevistados espera que as crianças aprendam a ver a animação. Então, ele espera aí que aprendam a lidar com as emoções como medo e tristeza, tá? Então, ele fala aqui que queria muito que as crianças aprendessem a ver a animação, aprendessem a lidar com as emoções. Que, no caso, seria o medo e a tristeza. Deixa eu pegar aqui agora, página 48. Releia a penúltima pergunta da entrevista. O que significa se permitir ficar triste? Significa ter direito a ficar triste quando há motivos para isso. Muitas vezes as pessoas pensam que ficar triste é muito ruim. E, de fato, ninguém quer ficar triste. Eu não quero ficar triste, não. Mas, às vezes, é necessário. É o que diz o filme. Então, significa aí ficar triste é ter o direito e o motivo para isso. Na 12ª questão, quais são as duas narrativas que acontecem ao mesmo tempo no filme? É a história da vida externa da personagem e a vida interior da Riley com seus sentimentos. Então, há duas histórias aí que acontecem ao mesmo tempo. É o que está acontecendo por fora e por dentro da garotinha aí, da história externa das personagens e da vida interior dela. Na 13ª, o que o produtor e o diretor do filme valorizam mais? O uso da tecnologia ou a boa história? Gente, uma boa história, né? Jonas Rivera disse que o mundo mudou, mas que não pode imaginar um mundo em que não haja espaço para uma boa história. Então, sempre é necessário aí uma boa história. Se tiver só a tecnologia, não tiver uma boa história, não tem divertimento, né? Nesse caso aqui, o que é uma boa história? Vocês iriam estar contando aí o que seria uma boa história. Deixa eu pegar aqui o rapaz levou o livro lá para o final. No caso aqui, o que seria uma boa história? Página... Deixa eu ver aqui para vocês. Deixa eu ver aqui bem rapidinho. Não tem aqui não. O que seria uma boa história? Então, você poderia estar aí respondendo, dizendo o que significa para você aí uma boa história, o que você entende por uma boa história. E na 15ª questão, você iria observar a seguinte pergunta feita pela jornalista aos entrevistadores. Esse filme é um filme sobre se permitir ficar triste. Por que esse ponto de interrogação? As entrevistas, gente, é uma conversa entre o entrevistador e o entrevistado, e como nas conversas, nem sempre para ter diálogo é necessário ter perguntas, tá? Aqui porque não há o ponto de interrogação. E ele pergunta, esse é também um filme sobre se permitir ficar triste? Então, nem sempre aí tem como é uma entrevista, tem a interrogação. Iniciar uma frase e não terminá-la, deixa o espaço para o entrevistado falar. Então, se eu faço a pergunta aqui, fosse para a Heloísa, hein?
E esse filme também é um filme sobre permitir ficar triste, então ali eu já estou deixando aberto para que essa pessoa esteja respondendo. E aqui está falando sobre as emoções, que há situações que nos levam a sentir raiva, outras tristeza, outra ainda alegria. Como lidamos com essas emoções interfere em nosso bem-estar e nas nossas relações. Com que frequência você sente raiva, tristeza, medo e alegria? Como você lida com as emoções? Então, isso aí você vai estar pensando, essa resposta aí é sua, você vai responder só para si como é que você lida com essas emoções. E